Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus como visível aparência. Não dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Nós podemos ler a Tua palavra e sabemos que o Senhor fala ao nosso coração quando a lemos. Que não seja diferente nesta noite enquanto meditarmos, que possamos sair daqui edificados com a palavra do Senhor em nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando simplesmente Deus e o nosso tema de hoje é simplesmente Teu reino. Simplesmente Teu reino. Próxima semana será simplesmente Teu nome e a gente encerra esse ciclo. Mas hoje é simplesmente o Teu reino. Nós vivemos em uma época de intensa novidade, de intensa conversa, de intensa ansiedade coletiva. Olhamos ao redor e vemos homens depositando uma fé cega em impérios humanos, em partidos políticos, em movimentos culturais. Nós vemos pessoas se comportando como se a salvação da humanidade pudesse vir de uma eletrônica, de uma eleição, de um governo, de um decreto. O coração do humano tem a tendência crônica, quase idólatra, de confundir o reino de Deus com as estruturas deste mundo. O texto de Lucas nos dá um choque de realidade. Os fariseus esperavam um Messias, um Cristo político, militar. Queriam o barulho das brigas, o gume das espadas e o estandarte da guerra, porque eles pensavam que o Messias vinha para destronar Roma, viriam para destruir o Império Romano. Por isso, perguntaram a Jesus quando viria o reino, e a resposta de Cristo foi desconcertante. O reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está entre vós. Ou, como na versão que lemos, dentro de vós. Jesus estava dizendo: vocês estão olhando para um horizonte que é errado. O reino de Deus não avança por meio de tanques. O reino de Deus não avança por meio de espadas, nem de votos. Esse ano é um ano de eleição. E daqui a pouco as pessoas vão começar a brigar, a defender as suas bandeiras e os seus partidos e as suas pessoas, por interesses tantos. Mas o reino de Deus não é isto. Não é isto. É interessante a gente pensar nisso. O reino de Deus vem pelo poder regenerador do Espírito Santo. Paulo nos lembra em Colossenses que esse reino não é uma promessa eleitoral para o futuro, mas já é uma realidade jurídica e espiritual hoje. Fomos arrancados, diz o texto lá de Colossenses, do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho, no seu amor. Então não é um reino negociável, não é um reino que aceita colisões, mas é simplesmente o reino de Deus. O reino de Deus. E aí a gente começa a pensar nessa tensão que é a resposta de Jesus, que Jesus deu. O reino já e o reino ainda não. Nós vivemos nessa espera do reino já e o reino ainda não. O primeiro mistério do reino de Deus é a sua tensão cronológica. Na sua primeira vinda, Cristo
não veio para estabelecer uma estrutura geopolítica visível. Mas Jesus veio para iniciar uma invasão espiritual. Na cruz, Jesus deferiu o golpe mortal contra o império das trevas. As pessoas pensavam que o reino de Deus, o reino que Jesus ia implantar, era um reino humano, que iria destronar e destruir o império romano, mas o que Jesus veio implantar foi um reino espiritual, para destronar o império das trevas. Naquela cruz o pecado foi pago, naquela cruz Satanás foi derrotado, naquela cruz o reino já está entre nós. Em Lucas, no capítulo que lemos, nos versículos 20 e 21, os fariseus, os religiosos da época, chegaram até Jesus com uma pergunta, como eles sempre faziam, com o interesse, com o intuito de tentar pegar Jesus em alguma falha. E aí eles fizeram uma pergunta para Jesus interessante. Eles queriam saber quando o reino de Deus viria. Compreendam o texto. Os fariseus estavam exaustos do jugo romano. Eles esperavam um Messias militar, um herói, que marcharia com cavalos, que expulsaria os imperadores e devolveria Israel para a glória dos tempos de Salomão. O que eles queriam era um show de poder visível. Mas vejam a resposta de Jesus: o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus implode a expectativa deles. Jesus está dizendo: vocês estão procurando no palácio o que está caminhando no meio da poeira das ruas empoeiradas que vocês andam. Aqui, meus irmãos, nós encontramos a maior dinâmica da história bíblica. A tensão teológica do já e do ainda não. O já, quando olhamos para Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo nos diz que Deus talvez nos liberte, mas ele afirma que Deus nos libertou do império das trevas. Quando? Hoje. Em que momento? Agora. Nós fomos libertados do império das trevas hoje. Todos aqueles que conhecem Jesus, todos aqueles que têm um encontro com Cristo, todos aqueles que se chegam a Jesus com fé, todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, foram transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Na cruz e na ressurreição, a invasão decisiva aconteceu. O diabo foi destronado, o império da morte foi quebrado e o preço do pecado foi pago e o reino já está inaugurado. Há quem diga que o rei deste mundo é o diabo. Ele é o príncipe deste mundo, é o que diz a Bíblia, porque o rei é Jesus. E o reino de Deus está implantado, e o reino das trevas, e o reino, é por isso que a Bíblia diz, que Jesus diz que o império das trevas não vai resistir à igreja. Não é que o diabo vai estar com o pé na porta e nós vamos estar batendo e a igreja não vai conseguir entrar e em algum momento ele vai resistir. É que quando a igreja chega em qualquer lugar, as trevas saem. O império das trevas sai. Não resiste à presença de Cristo. É por isso que quando Cristo chegava em algumas regiões, em alguns lugares, os demônios que estavam possuindo pessoas, eles caíam no chão e começavam a gritar.
porque era a presença de Jesus naquele lugar. Onde a igreja vai, onde a igreja avança, onde a igreja chega, Cristo chega. É a presença dele chegando. É o reino de Deus chegando, implantando. Mas esse texto também nos fala do ainda não. Porque quando a gente olha ao redor, ainda nós vemos hospitais cheios, não é verdade? De doentes. Guerras estourando. O pecado nos assolando e a morte nos lutando. E por quê? Porque estas coisas ainda acontecem se o reino de Deus foi implantado. Porque estas coisas acontecem se o reino de Deus foi implantado na morte de Jesus e ressurreição dele sobre a terra. Porque embora o rei já governe com autoridade suprema, o mundo ainda geme aguardando a consumação final. Vai ter um dia da vitória. Vai ter um dia da consumação. Vai ter um dia onde a dor, o sofrimento, o choro, o luto. Vai ter um dia onde não vai precisar mais de hospitais, de cemitério. Porque não vai ter dor, nem choro e nem morte. É na segunda vinda de Cristo. Há muitos que dizem que Jesus está perto de vir, porque os sinais estão muito, se avançando muito do que diz a Bíblia. Mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Tem um livro escrito que eu acho interessante que diz 1 mês para viver. E nesse livro tem uma pergunta que diz assim: se você soubesse que você só tinha 1 mês para viver, se você fosse ao médico e ele desse um diagnóstico para você dizendo você só tem 1 mês para viver, o que você faria? As respostas são as mais diversas, mas há muita gente que vai dizer assim: eu ia me preparar para me encontrar com Deus. E eu pergunto: você sabia que amanhã a gente pode não estar aqui? Que daqui a 1 hora a nossa vida pode ser ceifada, não é? Deus pode nos chamar e você vai estar preparado? Ou você vai esperar 1 mês para se preparar? Porque o reino de Deus virá. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Compreender isso, então, cura a nossa ansiedade e o nosso triunfalismo terreno. Não andamos desesperados como se o mal estivesse vencendo, porque o decreto da vitória já foi assinado na cruz. Por outro lado, não esperamos o céu na terra agora. Não criamos utopias humanas. Entendeu já? Ou seja, o reino de Deus já está implantado. E o ainda não, ou seja, vai vir o momento da vitória em que o reino de Deus será de fato implantado. Nós vamos reinar vivendo Jesus face a face na presença dele. Nos guarda de colocar a nossa esperança na política. Nos guarda de cobrar da economia, dos líderes humanos, o alívio que só a Nova Jerusalém trará. Nós podemos ter paz nesse mundo, embora o mundo esteja em guerra. Nós podemos ter alívio para as nossas dores e sofrimento nesta terra, porque o reino de Deus já foi implantado aqui. Aqueles que conhecem Jesus, aqueles que têm um encontro com Cristo, aqueles que andam com Jesus, sabem disso. Porque as circunstâncias da vida, elas estão aí. Os problemas vão... Jesus não disse assim, e eu já preguei sobre isso uma vez: venha a Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Aí quando é na segunda-feira a pessoa me liga e diz: o senhor não disse que os problemas todos são resolvidos? Eu estou cheio de problema. A oração que o senhor fez lá domingo não resolveu, né? Mas ele disse para nós que era para a gente ter um bom ânimo, porque no mundo nós vamos passar por aflições, mas o que ele nos promete é que vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século, até a sua vinda, até o não agora, até a consumação
do reino de Deus. Então, como é que isso muda a minha segunda-feira? Como é que saber essa informação muda o dia de amanhã? Isso significa que você não luta para ser vitorioso. Você luta a partir da vitória de Cristo. Você não precisa viver em pânico espiritual, com medo de que o mal vença no final. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar em algum momento aqui na igreja, nós vamos estudar Apocalipse para tirar o medo dos irmãos. O livro de Apocalipse não faz medo a ninguém. Sabe por quê? Porque, mas eu sei porque que muita gente tem medo. Porque ele conta como é que vai ser o fim. E as pessoas não querem aceitar o fim de todas as coisas. Elas não querem aceitar o fim de todas as coisas. E aí tem gente que tem medo. Tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai. Tem medo de ficar doente, porque não sabe quem vai cuidar da sua família. Tem gente que perde o sono, né? Porque não sabe onde vai ser enterrado, né? Tem gente que fica preocupado com tantas coisas e a ansiedade da vida tira a nossa paz, tira o nosso sono. O diagnóstico do médico pode ser assustador. A crise financeira pode bater a porta, mas o seu passaporte já foi carimbado. Você pertence a um reino que já venceu. Para viver ou de tentar viver a vida como se você fosse um refugiado espiritual. Viva como alguém que já foi transportado para o reino do seu Filho. E esse é o problema de muitos de nós. Nós conhecemos Cristo, nós sabemos o que a palavra de Deus nos diz, nós sabemos o que vai acontecer com a nossa vida, nós sabemos as garantias que temos em Cristo, mas a gente vive como se isso não fosse acontecer e como se isso não fosse uma realidade para nós. Sabe por quê? Porque para muitos de nós a esperança nossa está onde? Aqui. Nós vivemos como se fôssemos viver para aqui e aqui nessa terra para sempre. Como se a nossa vida se resumisse a isso aqui. Essa vida é passageira. Nesse livro, Um Mês para Viver, o primeiro capítulo dele fala, o nome dele é O Traço. E o traço, você já foi no cemitério, né? Todo mundo aqui já foi. O que é que se coloca na lápide? Aqui jaz Walter, né? O ano que ele nasceu, um tracinho, e o ano que ele... A nossa vida se resume àquele que pode ser longo, que pode ser curto, que pode ser de meses, de anos, de muitos anos ou de poucos. Isso nos leva a pensar o que é que nós temos feito com esse tracinho que Deus nos deu. Porque a nossa vida vai ser somente esse tracinho aqui na terra. Porque a nossa vida é eterna. A sua alma não morre. Ela volta para Deus. Para viver no reino de Deus. Mas a gente então precisa pensar, se a gente já entendeu que esse reino já foi implantado, mas que ele ainda também vem na vitória final, nós precisamos então pensar na realeza de Cristo e na soberania das Escrituras. Existe um erro grave da igreja moderna que gera crentes exaustos e frustrados. É a heresia ativista de que nós precisamos construir o reino de Deus. Existe uma heresia na igreja de que nós precisamos construir o reino de Deus. Irmãos, vamos tirar esse peso das nossas costas. A Bíblia nunca nos diz que a igreja constrói o reino. O reino não é um edifício de tijolos humanos. Porque algumas pessoas fazem templos suntuosos, como se fosse um palácio de pedras. E aí a gente tenta construir ali um império. É o sonho de todo pastor ter uma igreja grande com muitos membros, um prédio grande, suntuoso, um palácio. Mas a nossa vida e a nossa fé e a nossa militância não se resume
a isso, nós não estamos aqui construindo um reino. É importante a gente entender isso. A Bíblia diz que nós recebemos o reino por pura graça, conforme Hebreus 12, 28. Jesus não é um candidato ao trono que precisa dos nossos votos, nem do nosso dinheiro. É interessante a gente pensar nisso. Também Jesus não precisa do nosso ativismo para ser coroado. É por isso que alguns hinos que falam que nós coroamos Jesus, eles precisam ser corrigidos, porque a única vez que o homem coroou Jesus foi de espinhos. Jesus não precisa ser coroado porque ele já é rei. Ele já tem um reino e ele não vai ser mais coroado, ele já é coroado de glória, de louvor e de majestade. Ele já está sentado à destra do Deus Pai. E essa realeza de Jesus, segundo a nossa herança teológica, não fica trancado dentro da igreja no domingo. Isso destrói aquela velha e falsa divisão entre o sagrado e o profano. O seu trabalho secular na segunda-feira, seja você quem for, um médico, um professor, um gari, uma dona de casa, um advogado, a sua profissão que você exerce não é um desperdício de tempo. É uma esfera onde Cristo é o Rei. E é ali que deve governar para a glória dele. A primeira pergunta do nosso catecismo é: qual é o fim? Isso. E quem sabe me responder? É a lição de escola dominical. A gente voltou à escola dominical esses dias. Mas quem sabe responder? Qual é o fim principal do homem, conforme o nosso catecismo? Ai, meu Deus, todo mundo esqueceu. Ai, meu Reinaldo, vamos ter que voltar aos catecismos. Eita, Reinaldo, nós estamos ruins, viu? Reinaldo é o presidente do sino. Eu perguntei aqui na igreja, os irmãos não sabem responder, estão com vergonha, eu acho. Glorificar a Deus e sentir alegria, sentir prazer nele. O nosso fim principal, ou seja, toda a nossa vida sobre esta terra, é para a glória de Deus. Então, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um gari, se você é um advogado, se você é uma dona de casa, se você é um professor, se você é qualquer outra profissão que você exerce, seja para a glória de Deus. A sua dedicação às artes, o seu estudo na faculdade de ciências, a forma como você cuida das finanças, a maneira como você lidera a sua família, tudo pertence a Deus. Essa é uma herança da nossa reforma protestante. Isso foi corrigido para nós, isso foi trazido, só que nós perdemos isso no decorrer da história. Sabe por quê? Porque nós fazemos os nossos próprios reinos. Nós construímos os nossos próprios palácios. Se Cristo é o Rei sobre todas as esferas, você precisa parar de viver uma vida dupla. O cristão que é honesto no domingo, mas aceita suborno ou engana o cliente na terça-feira, está jogando cuspe na coroa de Cristo. Fazer tudo para a glória de Deus significa que o seu relatório de trabalho, a sua nota fiscal e o seu comportamento, quando ninguém está olhando, são atos de adoração ao Rei Jesus. Quem é o dono do seu centímetro quadrado? Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono da sua influência? Porque o Rei domina sobre nós. Mas pensando nisso, se Jesus implantou um reino, se Jesus é o Rei desse reino, quem somos nós então nesse reino? Quem são esses cidadãos do reino? Quem são esses embaixadores? Se formos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Cristo, a nossa identidade então mudou.
Concordam comigo? Se antes eu tinha um rei, um dono, um dominador, e em algum momento eu fui livre desse rei e fui transportado para um outro reino, mudou então a minha identidade. Eu agora tenho um novo rei, sou cidadão de uma nova pátria, de um novo reino, de um novo lugar. Concordam comigo? Então você não é mais um cidadão do mundo tentando puxar um pouquinho do céu para cá. Você é um cidadão do céu que foi plantado na terra para colonizar este lugar com a cultura do rei. Algumas pessoas dizem, mas crente não deveria se meter nisso, crente não deveria trabalhar ali, crente não deveria estar nesse lugar, crente não deveria fazer isso. Já ouviram essas frases muitas vezes? Aí qual é o problema? É que o crente vai para esses lugares e ao invés dele implantar o reino de Deus, ele se deixa influenciar pelo reino que está plantado ali. Há lugares em que não se pode falar do evangelho, que não é permitido. É uma repartição pública e as pessoas às vezes vão dizer que ali é laico e que o Estado é laico. Você não pode falar de Cristo naqueles lugares, mas Deus vai e faz a gente passar no concurso e bota a gente dentro de um lugar desse. Para quê? Só para ganhar dinheiro? Para a gente viver Jesus naquele lugar. Para as pessoas olharem para nós e ela vai dizer assim, você é diferente. Algumas pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, você tem uma luz diferente. Que ela não sabe, né? Você tem uma pessoa, acho que era espírita, eu não sei o que ela era. Você tem uma energia diferente, ela disse. Eu disse, uma áurea. Eu disse, você está vendo a áurea? Ela disse, você tem uma áurea diferente. Eu fiquei pensando, será que ela está vendo uma luz? O que é que ela está vendo? Você tem uma áurea. Mas é a maneira que elas dizem, que elas falam. Eu aproveito para dizer o que é. Eu aproveito nesses momentos para falar o que é essa energia. O que é essa luz? O que é essa paz? Há pessoas que chegam perto de mim e dizem, eu gosto tanto de vir aqui conversar com você, nem que seja 2 minutinhos, 5 segundinhos. Eu disse, por que isso? Porque quando eu saio daqui, eu saio em paz, saio leve, saio, né? Aí eu disse, que bom. Aí eu explico, mas você também pode ficar leve durante toda a sua vida. E aí é importante a gente viver isso onde a gente trabalha, onde Deus nos colocou. O cidadão do reino não se isola do mundo em um mosteiro, mas ele entra no mundo com valores completamente invertidos. O mundo diz, elimine o seu inimigo, cancele quem discorda de você. Aí hoje eu estava lendo algumas frases interessantes e alguém disse assim, se alguém é seu inimigo, cancele ele, delete ele, bloqueie ele. E aí você vai. O mundo diz isso. O mundo diz, acumule, suba por cima dos outros, o topo é o que importa. Conquiste. Nem que para isso você tenha que derrubar alguém. Mas vença. Aí o que é que Jesus nos ensina? O que é que o rei diz? Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Cultura do reino. O mundo opera para ser favorito. O mundo opera pela mentira, pela vantagem própria. Não é assim? O cidadão do reino opera pela verdade, pela justiça e pela misericórdia sacrificial. Nós somos, como a Escritura diz, peregrinos e estrangeiros. Nós amamos a nossa nação terrena, trabalhamos por ela, pagamos os nossos impostos, mas não ficamos olhando para aquilo ali e ficamos as nossas estacas aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque nós não pertencemos a este lugar. No dia que Deus lhe chamar, você só vai precisar, né, dona Carmen? De um lugarzinho ali, na Colina da Saudade, no Santa Isabel, tem outros, né? No São João, tem outros cemitérios, tem muitos aqui, né? Eu não conheço todos não. Jane já caiu para o La Paz. No La Paz, no La Paz não dá não, a gente compra
paga a vida toda, você morre e não termina de pagar. Alguém vai ter que pagar para você. Mas a gente só vai precisar de um lugarzinho nesse lugar que a gente chama de cemitério. Isso. Mas a minha pergunta, o que é que volta para Deus então? Sua alma. E você está preparado para se encontrar com Deus? Se Deus lhe chamar hoje, se o telefone tocar para você hoje, e a notícia for, venha, chegou sua hora. Você está preparado? Vai dizer assim, passe minha senha, mande outro, né? Chame outra pessoa. Não tem essa opção. Na fila, não tem essa opção. Na hora que chega a sua vez, você vai ser chamado. E você tem que ir. Só teve um homem que viveu mais 15 anos, não foi? Que Deus teve misericórdia dele, né? Ele pediu e Deus deu mais 15 anos. Mas quando completou 15 anos certinho, a senha voltou, estava lá. Ele foi. Teve um rei que foi assim, que orou. Hã? Olha, já ainda está querendo complicar o negócio, né? Então deixe-me lhe fazer uma pergunta que parece ser dura. Se alguém analisar a sua vida hoje, se alguém analisar a sua folha de pagamento, se alguém analisar o seu histórico de navegação na internet, se alguém analisar o tom das suas conversas e o seu temperamento dentro de casa, essa pessoa que fez essa análise conseguiria notar que você é um cidadão de outra pátria? Que você é um cidadão de um outro lugar que não é deste mundo? Se alguém fizesse esse diagnóstico com você, fizesse um monte de perguntas, e no final ele fosse dar o relatório, como a gente faz consultoria, né? Vai lá na consultoria faz um monte de perguntas, no final ela dá um relatório lá dizendo assim, demita o CEO, né, Reinaldo? Que o problema é ele. Tire o dono da empresa, porque o problema é o dono, né? Então, se alguém fizesse uma consultoria da nossa vida, detalhada, qual seria o resultado? A que conclusão ela chegaria? Que você é cidadão de que pátria? Ou talvez ele chegasse a uma conclusão que você se misturou tanto com a cultura do Egito que o seu sotaque do céu desapareceu. Ser que cidadão do reino vai te custar caro, vai exigir que você ande na contramão, mas lembre-se, a nossa pátria final é celestial. Por que eu estou trazendo questão de trazer esse reino hoje e fazer isso? Porque às vezes a gente prega tanto na igreja e a gente prega para viver aonde? Como se Jesus fosse voltar daqui a 300 mil anos para frente. Mas nós passamos. O dia do nosso tracinho chega. O Salmo 139 nos dá essa informação, diz para nós que os nossos dias estão todos contados e determinados. Deus já sabe o dia que vai nos levar. Nós não sabemos, graças a Deus. Porque senão a gente ia fazer 30 dias de preparação para se encontrar com Jesus. Então, meus irmãos, chegamos ao final desta exposição com uma verdade que é urgente, saltando diante de nós. O trono do céu não está vago. Se você passar a sua semana inteira alimentando a sua alma apenas com debates ideológicos, discussões em redes sociais e notícias alarmistas sobre o futuro da economia ou da geopolítica, o resultado inevitável disso será um coração esmagado pela ansiedade, pelo medo e pela frustração. Por quê? Porque você está olhando para os reinos falidos deste mundo. Você estará depositando a sua esperança em estruturas que foram desenhadas para desmoronar.
os reinos deste mundo passam, governos caem. Pode ser o melhor presidente, porque esse é o melhor presidente. Passa, cai, é humano, morre. E aí a gente às vezes fica preocupado com isso e fica olhando para essas coisas. Somente olhe para essas coisas, mas ao mesmo tempo olhe para o reino de Deus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhem para a história, onde está o poderoso império egípcio? Onde estão os carros de guerra da Babilônia? Onde está o império romano, que parecia ser invencível nos tempos de Jesus? Hoje, todos eles são apenas ruínas arqueológicas e páginas de livros de história. Os governos sobem e descem. Líderes políticos ganham eleições, ostentam poder, envelhecem, descem à sepultura. Mas o reino do nosso Deus é inabalável. Ele não depende da estabilidade humana para triunfar. Então, diante disso, eu queria chamar você para que a gente aplicasse isso. O que é que isso? Como é que a gente aplica isso para a nossa vida? De que forma? Primeiro, a gente precisa pensar num chamado ao descanso. Pare de carregar o mundo nas suas costas. O destino da igreja não depende de governos terrenos. Sabiam disso? O destino da igreja, quem cuida da igreja é o dono dela, que é Jesus. Então não depende de governos terrenos. A redenção já foi conquistada e o perdão dos seus pecados já é uma realidade garantida na cruz. Conforme Colossenses nos diz, se o reino do universo governa a história, você não pode deitar a sua cabeça no travesseiro esta noite e dormir em paz, porque é o reino deste mundo que governa a sua vida. O mundo não está à deriva, ele está na palma daqueles que têm a coroa. Tire os olhos dos tronos desta terra e descanse no trono do céu. Enquanto a gente esperar no ser humano, nós vamos nos decepcionar, e muito. Este é um momento então de confronto e diagnóstico. Se as suas reações nas redes sociais, o seu comportamento nos negócios, o seu linguajar no trabalho, o seu temperamento com o cônjuge e com os filhos são idênticos aos de cidadãos deste mundo caído, a qual reino você pertence? Se você tem gasto mais energia defendendo bandeiras humanas do que vivendo a santidade e o amor de Cristo, curve a sua cabeça e peça perdão a Ele. É hora de voltar a ter o sotaque do céu e voltar a ecoar a sua boca. Em momentos de eleição como esse, eu vejo tanta gente levantando bandeira para defender gente que depois lá na frente vai mostrar que não era nada do que a gente estava defendendo, porque é humano. Eu não estou aqui querendo falar de direita e de esquerda, de A ou de B ou de C. Eu estou dizendo que nós precisamos ter o reino de Deus implantado no nosso coração, e se a gente tiver, a gente vai fazer diferença onde a gente for. Por fim, nós precisamos ter um chamado à prioridade absoluta. O comando do nosso rei ecoa através dos séculos e rasga o nosso coração hoje. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Então não vamos inverter a ordem. Nós buscamos primeiro as nossas coisas, não é verdade? Nós buscamos o conforto, nós buscamos o nosso status, nós buscamos a nossa segurança terrena e deixamos o reino de Deus para as horas vagas. O reino não vai aceitar o segundo lugar. O reino exige a primazia. Mas nós invertemos isso. Buscamos as outras coisas primeiro. E aí a gente fica como diz Jesus lá, ansioso, sem paz,
pensando na fatura do cartão, pensando no celular novo que eu queria ter, pensando no... E aí a gente vai pensando um monte de coisa desta vida que passa. Às vezes a gente corre atrás de coisas supérfluas desta vida. E aí às vezes eu fico pensando assim, se eu não tivesse isso, eu vivia. E aí a gente vinha no carro ontem, de Santa Rosa, e a gente vinha lembrando assim, nós somos a geração que viveu o disquete. Não foi? Quem tem mais de 50 anos viveu o disquete, viveu o computador grandão, viveu ficha de telefone. Aqui a gente tinha Telejeep, né? A Telejeep você tinha umas cabinezinhas para você falar, e quem tinha telefone naquela época era rico. Nós vivemos estas coisas, passamos por essas coisas todas. E hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta coisa ao nosso dispor, muita coisa. Nós temos um negocinho chamado IA que faz tanta coisa hoje. Lindo, robô, né? É muita coisa que a gente tem hoje, muita tecnologia. A gente passa sem isso. Olha, um dia desses, esqueci o bichinho em casa, fui para o trabalho e esqueci ele. E aí precisei, não tive como mandar pegar. Eu passei o dia sem ele. Resolvi todas as coisas que eu tinha que resolver sem ele. E Jane disse assim, eu tive que ser sua secretária, que eu não parava de ligar, não parava de mensagem, não parava de chegar com ele. Eu tive que responder um monte de coisa que eu nem sabia, né? Eu só fui pegar ele de noite. Eu não me preocupei em pegar ele. Eu disse, eu vou tentar passar um dia sem ele. Eu sei que tudo está aqui, é banco, é não sei o que. A nossa vida está toda aqui dentro. Mas isso rouba um pouco da nossa privacidade, do nosso tempo, do nosso diálogo e de tantas outras coisas da nossa vida. Igreja do Senhor, limpe os seus olhos da miopia espiritual nesta noite. Pare de mendigar esperança em palácios humanos. Quando a cortina da história se fechar, quando os impérios deste mundo vierem a virar poeira, e o dia do Senhor chegar, nenhuma bandeira humana poderá te defender, porque ela não vai permanecer de pé. Nenhum partido político será lembrado e nenhuma ideologia humana terá qualquer valor. No fim de tudo, quando os céus se enrolarem como um pergaminho, restará apenas uma realidade eterna e gloriosa. Não restará o império dos homens, mas restará simplesmente o reino dele. Ele. Tudo vai virar poeira. Vai cair tudo. Só vai restar ele. E se é ele, por que a gente põe os nossos olhos em outros reis, em outros palácios e outros impérios, que não nele? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração e à nossa vida. E que você saia daqui pensando simplesmente o teu reino. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. É a palavra do Senhor. E ela fala ao nosso coração, à nossa vida, à nossa mente. Como é bom a gente poder, ó Deus, ouvir a tua voz. E como é bom a gente colocar em prática. Obrigado, porque nós temos um rei, o Rei Jesus. E hoje nós aprendemos que nós precisamos olhar para o Senhor. Esperar no Senhor, no reino de Deus. Embora estejamos nesta terra, e embora vivamos aqui, embora precisamos viver neste lugar e precisamos de coisas, de pessoas, o nosso reino e a nossa pátria não é aqui. Nós somos passageiros e peregrinos neste mundo. Então nos ajude, Senhor, a todos os dias a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos ajude, Senhor, a nos comportar como cidadãos deste reino e a viver, Senhor, o reino de Deus nesta terra, porque nós somos transportados para esse reino. Nos abençoa, nos guarda e nos dê direção em todas as coisas, em nome de Jesus.